Minha diretora, o Internacional foi eliminado da semifinal do Campeonato Gaúcho, que eventualmente pode causar algum problema lá para a sequência do ano, porque a gente sabe como é que é o Campeonato Gaúcho, né? Não vale nada, mas se você não ganhar, fudeu. Então, o Inter, como montou um grande elenco, no ano passado já fez uma ótima Libertadores, quase chegou na decisão, onde provavelmente seria campeão, ficou ali por detalhes do Valência de chegar numa decisão. Obviamente que para esse ano o torcedor colorado imaginava coisas melhores. O Inter era um dos times que vinha jogando um bom futebol desde o começo do ano, e aí parou nos pênaltis pro Juventude, num jogo que ele teve um jogador expulso, e portanto não foi tão fácil quanto imaginava, levou o jogo para prorrogação, para os pênaltis, e nos pênaltis acabou perdendo, porque uma das cobranças dos pênaltis, olha que loucura, é difícil a gente fazer, eu vou tentar aqui não cometer o erro de massacrar ou de induzir para que o Robert Renan seja o grande culpado da história, tá? Mas essa análise em cima disso, ela passa um pouco também por fazer talvez uma crítica ao garoto. Ele tem 20 anos, ele fez lá no Zenit um gol decisivo com cavadinha e tal. A cavadinha é uma técnica, é uma forma de bater, mas a cavadinha, ela é uma forma de você bater o pênalti de forma plástica. Se você quiser deslocar o goleiro, você tem outras maneiras de você bater deslocando o goleiro, de modo que a bola vá pelo menos mais rápida na direção do gol. Só que plasticamente é menos bonito. Então a cavadinha, sim, ela tem uma dose de marra, uma dose de provocação, etc, etc. Acho uma personalidade do caralho um garoto de 20 anos de idade pegar uma bola num pênalti decisivo no Internacional e bater dessa maneira? Acho. Acho que ele deveria ter feito isso? Não. Por quê? Porque se ele faz o gol, é só um gol de pênalti. Não muda muita coisa. Se ele perde, ele é o cara que tirou o Inter da decisão e que deixou o caminho muito mais fácil para o Grêmio conquistar mais um campeonato seguido gaúcho. Claro que tem o jogo contra o Juventude se o Grêmio passar do Caxias, né? São 2 jogos ainda, tal, mas o Grêmio é o grande favorito, como o Internacional é o grande favorito contra o Juventude. Eu acho que se você quiser deslocar o goleiro, você tem várias formas de deslocar o goleiro. Quer bater um pênalti desse jeito? Pode bater, irmão, durante o jogo principalmente e tal. Não vejo grande, sabe, acho até maneiro quando o cara é marrento, quando o cara quer fazer uma coisa épica, mais plástica e tal. Mas com 20 anos, você acabou de chegar no Internacional, você não é uma referência, um ídolo da torcida, um jogador consagrado, nem nada, você não tem os créditos. Qual é a necessidade? Você podia deslocar o goleiro, você podia até bater colocado do outro lado, mais fraco e tal, sem a cavadinha. Que passaria pro torcedor a imagem de, porra, ele perdeu o pênalti. Ok. Quando você faz a cavadinha, você tá assumindo uma responsabilidade do tipo, olha, se eu errar, é porque eu quis enfeitar. Porque sim, a cavadinha é uma forma de transformar o lance em algo mais bonito, mais grandioso e mais midiático e plástico e tal. Então, eu não vejo necessidade de um jogador fazer isso num jogo decisivo, num lance decisivo. Embora quando o Louco Abreu acerta, a gente acha do caralho e tal. Pô, o cara era maluco, o cara bateu um pênalti decisivo assim, assim, assado. A gente gosta de contar a história. Mas, e se ele não faz? Será que ele seria um ídolo do Botafogo hoje se ele tivesse perdido o pênalti ali, por exemplo? Não sei. Então, eu acho que dá pra você bater pênaltis durante o jogo, 2-0, 3-0, você bater com uma cavadinha e tal. Zero problema. Marra, foda-se. Se o adversário ficou ofendido, não ficou, foda-se. Mas um pênalti decisivo, irmão, eu já não sei se eu sou totalmente a favor da cobrança. Por quê? Porque o Zidane pode fazer isso, talvez? Pode. Eu acho que quando o Zidane faz isso numa final de Copa do Mundo, ele tá correndo um risco, mas nós estamos falando de um ET. E que ainda assim, eu acho que o Zidane poderia não ter batido daquele jeito. Porque você fala, meu irmão, se você errar, vai ter sido pela plástica. E eu não acho que uma Copa do Mundo, mesmo uma final de estadual, valha pela plástica. Eu acho que esse é um caso de pênalti para você bater de outra maneira. Tem gente que defende a tese de que você bater o pênalti com cavadinha é uma técnica para ludibriar o goleiro. Até mas existe a mesma técnica sem você dar a cavadinha, que é você empurrar a bola pro gol, rasteira ou um pouco mais baixa. O que acontece? Ela chega mais rápido no gol, ela dá menos chance do goleiro reagir se ele tiver dado um passo em falso. Essa daí o goleiro consegue dar um passo em falso e voltar. Então, sim, tem uma dose de marra, na minha opinião, tem uma dose de querer mostrar uma personalidade ou de fazer história, e eu acho que sim, eu acho que tem momentos que você pode fazer e momentos que não, e eu acho que o momento que o Renan escolheu pra fazer isso não foi propício. Não tá no momento ali que ele tá com a vida resolvida no Inter, não é um jogo pequeno, porque o Internacional precisa parar a sequência do Grêmio, e acaba dando uma atrapalhada, não só na sequência do Inter na temporada, mas na sequência dele, entendeu? Agora ele é um garoto de 20 anos, que embora seja muito bom jogador, ele é um jogador que a torcida tá de olho. Se ele dá uma errada ali num próximo Grenal, num jogo assim, vai ficar difícil a vida dele lá. Então,
Né? Acho que não precisa com 20 anos fazer isso. Acho que realmente não precisa, ainda mais numa decisão. Se você colocar na balança todos os fatores que tinham no entorno desse pênalti, acho que 99% das pessoas diriam que, porra, eu não vou fazer isso. Não tem necessidade de eu fazer isso. É muito mais garantido eu bater o pênalti forte, e mesmo que eu escolha um canto, é muito mais fácil eu fazer o gol de pênalti assim do que fazer o gol com a cavadinha, que é um lance muito mais difícil. Então por que eu vou buscar o caminho mais difícil se esse gol me elimina do campeonato? Não tem necessidade, entendeu? Então, eu acho que tem momentos para se fazer. Não acho que o garoto tem que ser massacrado, mas acho que tem que ser um aprendizado. E não adianta também passar e falar, mas é que ele fez lá no Zenit. Pô, ele fez lá no Zenit. Se ele tivesse perdido no Zenit, né? Então, não é porque fez uma vez que toda vez que você... Não é porque um jogador acerta um gol do meio de campo que toda vez que ele dominar a bola no meio de campo e abrir na frente dele, ele tem que bater. Né? Então, acho que assim, já no Zenit eu já acho que ele correu um risco desnecessário, mas eu tô cagando pro Zenit, então foda-se. E assistindo o jogo do Inter ontem, eu achei bem desnecessário, porque quando ele foi bater, já havia o temor de ser um garoto, né? Já era uma cobrança alternada, e ele já era um garoto, então já é uma coisa que você olha e fala, pô, o menino deve estar sentindo. Menino. Aí ele quer mostrar que ele não tá sentindo, ele vai ao extremo oposto, ele não vai ao meio termo. Ele fala, ó, vou mostrar que eu vou ser frio, vou bater firme, posso perder o pênalti, o goleiro pode acertar o canto, não tem problema, mas eu vou bater firme aqui, mostrar que eu tenho personalidade. Ele vai no extremo de mostrar que além de ter personalidade, tem muita técnica que ele é foda. E aí acontece o que aconteceu e você corre o risco. Do mesmo jeito que eu sempre defendo muito a tese de que só tem golaço se você correr o risco, não existe nada grandioso na vida sem risco. Se você fizer o básico, você vai ter resultados básicos. Eu acho que tem momentos para você fazer e acho que não é o momento dele fazer. Não puniria, não faria nada do que tem gente sugerindo aí. Porra, tira o menino, suspende, nada disso. É só o torcedor pós-jogo tá irritado e fala isso. Mas eu acho que ele poderia, mesmo que ninguém fale pra ele, eu acho que ele poderia refletir, entender e falar, porra, eu não tinha necessidade de fazer aquilo. Eu fiz no momento em que eu coloquei todos os meus colegas em risco, eu coloquei todo o trabalho do Internacional em risco, meramente pra mostrar pros outros que eu tinha personalidade. Então, de alguma forma ali, pra mim, passa a imagem que o jogador naquele momento ele se coloca um pouco acima do clube. E esse é o momento que com 20 anos você pode corrigir isso e entender que por mais que você queira fazer dessa forma, ali você não é a prioridade. A classificação é a prioridade do clube. Depois, a sua personalidade, a sua carreira, etc., são as suas prioridades. Então, eu acho que errou, eu acho que ele não deveria repetir, ou devia ser muito maluco e virar um novo desses que a gente gosta. E no próximo jogo do Internacional, se tiver um pênalti, ele vem correndo lá de trás e fala, é minha. Dá a bola na mão dele, e aí ele vai lá, enfia o canudo e faz o gol. Ele fala assim, tá bom? Eu sei bater dos dois jeitos. Aí a gente começa a gostar dele, porque aí é marra pura, né? Mas numa decisão, eu acho que não precisava. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.